Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindas ao nosso primeiro encontro mensal do Movimento Só Pra Elas, esse movimento de empoderamento feminino definitivo. A ideia é exatamente essa, né? Que a gente se empodere cada vez mais para que a gente tenha esse empoderamento definitivo. E o empoderamento definitivo, obviamente, abrange aí várias questões, várias coisas, né? Financeiro, relacionamento, saúde, enfim, várias coisas que são muito importantes. Eu, inclusive, tenho uma pegada da saúde, porque eu sei que é o que atinge mais, né, as mulheres. As pesquisas falam sobre isso. Eu costumo sempre trazer dados sobre as pesquisas, né, que falam sobre as doenças que acometem as mulheres, na sua maioria, obviamente, né? As mulheres adoecem muito mais do que os homens, independente da faixa etária, exatamente porque assumem, né, esse papel que não é delas, né, que não é nosso, que é esse papel de resolver tudo, de ser, né, o alicerce do lar, né, de ser, muitas são as provedoras financeiras, né, do lar, e esse não é o papel da mulher. Embora nós já, eu ia falar venhamos, mas eu não sei se eu estou assassinando português. Então a gente já tenha vindo, né, algum tempo já, há muito tempo, nessa pegada de resolver tudo, de ser o homem da casa, né, de ser o homem da relação, né, muitas com um relacionamento aí detonado justamente porque está nesse papel, né, de tomar a frente, tomar as decisões, e isso vai desequilibrando a gente de uma forma fantástica. Já deve ter aumentado, né, porque a gente começou o Movimento Só Pra Elas no ano passado, em 2023, estamos aqui em 2024, né, no nosso primeiro encontro, esse encontro de janeiro. Já deve ter aumentado esse percentual. Nós tínhamos aí um percentual altíssimo de mais de 60%, se eu bem me lembro, 67% de câncer nas mulheres, em detrimento aos homens. Não quer dizer que os homens não tenham câncer, mas ou outras doenças, mas sem dúvida nenhuma as mulheres são imbatíveis. Visita um hospital. Visitou um hospital, você vai ver lá que a maioria é feminina, e aí é mulher. E aí a gente fala, os homens não gostam de ir ao médico, não gostam disso, não gostam daquilo. Na verdade, muitos não têm nem a necessidade de ir, né? Muitos não têm essa necessidade de estar cuidando tanto da saúde quanto nós. E o câncer, né? Porque quando a gente começou o movimento de empoderamento feminino definitivo, começamos através da limpeza do ventre, e, né, o câncer é uma das doenças por conta das energias que a gente acumula no nosso ventre, até porque mais de 90% de toda a energia que passa pelo nosso corpo, que passa pelo nosso ser, passa pelo nosso ventre, porque é um local sagrado, né? É um local de é um local especial na mulher, né? No corpo feminino.
Então, o ventre acumula muitas energias, sejam elas quais forem. Energia sexual, sim. Criatividade, sim. Energia materna, sim. Mas qualquer outro tipo de energia, né? E aí a gente fala, sei lá, de repente, a raiva se acumula no fígado, né? É um órgão de atração dessa energia, mas ela vai passar pelo ventre da mulher, com certeza. Então, as limpezas do ventre, né? E eu, quando comecei, porque eu fiz, foram dois grupos de limpeza do ventre, fiz um grupo de saúde feminina. Os grupos de limpeza do ventre, eles tinham, né, as mulheres que participavam, tinham queixas, tinham reclamações que não tinha a ver, algumas sim, mas a maioria não tinha a ver com as questões do ventre, com a questão do útero, com a questão do ovário, com a questão... nada disso. Tinham outras questões que rodeavam aquelas mulheres. Inclusive, eu tive mulheres que repetiram a limpeza do ventre, fizeram a 1.0 e fizeram a 2.0, exatamente porque estavam nessa pegada, nessa vibe aí dessas energias ainda, desses resquícios energéticos. Quem fez 2.0, e na verdade assim, é algo que precisa, e eu repito sempre, que as pessoas precisam fazer sempre, precisam estar, né? Tava até me perguntando esses dias se eu faria um novo grupo, porque quando eu fiz o 2.0, eu achei que ali já tinha dado, já tinha sido o suficiente, mas ando me perguntando se não há necessidade de fazer um novo grupo específico para a limpeza do ventre. Claro, se as pessoas, se tiver procura, né, a gente faz, porque é um tratamento de 60 dias, né, são 2 meses, e vou dizer que não é o suficiente. Durante o próprio tratamento, outras questões vão surgindo e vão aparecendo, porque a gente vai tirando a poeira debaixo do tapete. E aí a gente fez logo em seguida o saúde feminina, né? Que foi mais ou menos na mesma pegada, mas a gente não estava tratando especificamente do ventre. Nós estávamos tratando do corpo feminino no geral. Então, são questões que a gente precisa olhar e olhar com muita atenção. E quando a gente fala, né, de saúde feminina, quando a gente fala de limpeza do ventre, quando a gente fala de todas essas energias que passam por nós e que a gente está num lugar em que a gente não deveria estar ocupando, porque a energia desequilibrada é aquilo que você não deveria estar ocupando. É o lugar que você não deveria estar ocupando. Então, se eu estou com desequilíbrio, por exemplo, no meu chakra laríngeo, eu estou engolindo sapo, por exemplo, sei lá, do meu trabalho, da minha família, do meu relacionamento, é um lugar que eu não deveria estar ocupando. Eu deveria ter a liberdade de me expressar, de falar o que eu preciso falar, de falar o que eu quero falar, de ser eu, né? Foi muito engraçado que um dos encontros a gente teve e uma das meninas disse, né? Eu não tenho a liberdade de ser eu. Eu não consigo ser eu mesma. Quer dizer, trava a essência aqui. Por que o chakra laríngeo? A gente aprende, né, nas terapias holísticas, que trata-se apenas da comunicação e vai muito além.
O chakra laríngeo, ele é a sua expressão no mundo. Ele mostra quem é você no mundo. E quem é você? Né? A gente precisa sempre se fazer essa pergunta. Quem sou eu? Porque quem era eu ontem não é quem eu sou hoje. Pode ter certeza. E nem será quem eu serei amanhã. Porque as consciências mudam, os aprendizados mudam, os insights mudam, as fichas caem. Então, cada dia mais a gente vai se lapidando, né? Nós somos uma pedra bruta e a gente vai se lapidando a todo momento. Então, é nisso que a gente precisa pensar. No que eu estou fazendo, no que eu estou me tornando, no que eu quero me tornar. Na verdade, essa é a pergunta mais importante, né? No que eu quero me tornar? Porque o que eu estou me tornando é o processo de tudo isso, né? Quando eu coloco lá uma chamada de empoderamento feminino, né, do movimento Só para Elas, eu digo mulheres empoderadas e mulheres em processo de empoderamento feminino. Porque é um processo. Você não muda do dia para a noite, você não se empodera. Quem é desempoderado não se empodera do dia para a noite. Né? Então a gente precisa de todo um processo, a gente precisa de todo um trabalho, a gente precisa de toda uma consciência que muitas vezes não é fácil. Aliás, nenhuma vez é fácil. Mas a gente precisa estar de peito aberto. Se você tem coragem, se você tem disposição para encarar as contas da sua casa, para encarar o trabalhar todo dia na rua, se você tem disposição para fazer tudo aquilo que um homem faz, você não tem disposição para olhar para você mesma? Isso é algo que eu ainda hoje não entendi. Até hoje eu ainda não entendi. Mas cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Eu sempre falo, né? Eu lido metendo o pé na porta. Eu vou olhar e ponto. Vai doer, vai doer. Vou chorar, vou chorar. Mas eu vou. Eu não me paro. Não mais. Já me parei muito. Não mais. Hoje eu não me permito. Eu passei 38 anos parada. Eu tô com 41. Agora não tem como desver o que eu já vi. Então agora é pra frente. Nem pro ladinho como caranguejo não dá pra andar. Então eu meto o pé na porta. Eu vou que vou, doa quem doer, porque a gente precisa entender que o outro é só o outro, independente de quem seja o outro. E eu não dependo do outro. Nesse momento, meu esposo está em casa. E eu estou aqui com vocês numa segunda reunião, num segundo encontro. Não perguntei para ele se eu podia fazer. Eu disse, domingo tem compromisso até mais ou menos aí umas 11 horas, 11 e um pouquinho mais, ok? Eu informei. Não preciso da autorização dele, eu não sou criança. Nem dele, nem de ninguém. Meu pai não acha bonitinho o que eu faço, minha mãe. E eles são só meu pai e minha mãe. Eles são só um óvulo e um espermatozoide. Porque a função deles nesta terra foi me dar a vida.
eu honro, obviamente. Só isso. O que eles me deram a mais eu agradeço, mas nem precisava. O resto é comigo. Então, o outro é só o outro, independente de quem seja o outro. E aí a gente fica o tempo inteiro, por que o outro será que o outro tá pensando? Que eu tô fazendo? Será que tá aprovando? Será que não tá? Será que é bem assim? Será que não é? E aí a gente entra. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? A gente entra nesse peso aqui, ó. Isso aqui é você, nesse momento. Carregando essa pedra aí, ó. Muitas de vocês não conseguirão viver uma vida leve. Não é que vocês não conseguem, vocês não conseguirão futuramente. Não tem futuro para leveza na vida de mulheres desempoderadas. Porque você está carregando a bagagem. E uma bagagem que não é sua. Uma bagagem que é do outro. E um dos danos que a dependência emocional causa é a culpa, porque eu não posso seguir, eu não posso me divertir, eu não posso ganhar dinheiro porque alguém na minha família está desempregado. Ele está desempregado. Eu estou trabalhando. Por que eu não posso ganhar dinheiro? Mas a minha irmã não teve sorte no relacionamento dela. Ela foi traída, ela foi abandonada pelo marido. Por que eu preciso ser traída? Por que eu preciso ser abandonada? Por que eu não posso ter um cara legal do meu lado? Culpa é dar utilidade a algo que aconteceu no passado. E aí você fica naquele ciclo vicioso, repetindo as histórias dos outros. Eu também já estive nesse lugar, principalmente em questões de doença. Não, porque a família da minha mãe tinha doença X. Aí pronto, todo mundo vai repetindo. Porque a família do meu pai tinha doença Y. Aí todo mundo vai repetindo. Eu já repeti vários padrões de doença, né? Porque eu já fui a senhora das doenças. Já repeti muitos padrões de doença familiar. Isso vai de uma dor de cabeça, né, de uma enxaqueca, que a gente acha, né, que é uma coisa simples, a qualquer outra coisa. A perda de um membro, a uma doença, a um câncer, né, que a gente considera uma doença grave. Vai a tudo. Porque a gente está nesse lugar aqui. Porque ao invés de você estar pensando em olhar para o futuro, você está olhando para trás, você está olhando para o passado. E aí você está trazendo toda essa carga. E aí essa carga muitas vezes vem acompanhada desse papel que você não tem que estar desempenhando. Que é o papel do homem, a energia yang. Por que a gente nos tratamentos faz tanto equilíbrio de energia das polaridades? Justamente porque a maioria das mulheres, 90% das mulheres que eu conheço estão no lugar errado.
no lugar de cuidar da casa, no lugar de pagar as contas, no lugar de eu sou mãe solo. Fez com o dedo? Porque precisou de um homem para fazer, né? Então, que solo tem nisso? Solo é algo que eu faço sozinha. Mas aí bate no peito, né? A Mulher Maravilha bate no peito e diz: eu sou mãe solo. Porque não pode, não se permite, né? Uma das características que a gente trabalha dentro da questão da dependência emocional é exatamente a questão da permissão. Eu não posso. Não é que eu não mereça, mas eu mereço, mas eu não posso. Não posso porque a minha irmã não deu certo. Um caso particular, né? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Nenhuma das duas deu certo no casamento. Qual é a minha referência de relacionamento? Relacionamento que não deu certo. E aí eu trago essas informações para mim. E aí eu crio o que a gente chama de repertório. Porque quando você pega um ciclo vicioso para você, ele é seu. Então ele deixou de ser uma referência que você olhou no passado. Aquele livro que você leu. Aquele livro que você leu é uma referência. Você leu aquele conteúdo, entendeu aquele conteúdo. No momento em que você for contar para alguém, você vai botar uma vírgula a mais, você vai botar uma frase a mais, você vai botar um pensamento a mais, você vai botar uma ficha que caiu a mais. Então você não tem mais uma referência. Você utiliza essa referência, ok? Mas você está criando um repertório. É você quem cria. Então, qual é o repertório que nós estamos criando na nossa vida? Para a gente dizer que a gente é empoderada. Bater no peito, pagar as contas da casa, tomar o lugar de homem, dizer eu sou o homem da casa, não é empoderamento feminino. Nunca foi nem nunca será. Confundiram muito com essa questão do feminismo. Lugar de mulher é no lugar de mulher. Mulher de batom bonitinha, arrumadinha, de cabelinho feito. Mulher pode trabalhar? Pode. Não tem que dever. Mulher não deve trabalhar. Se ela deve trabalhar, ela está no lugar errado. Ela está ocupando o lugar errado. E eu sempre falo isso nos nossos encontros. Mulher que deve trabalhar, ela está pegando a carga, a musculatura masculina e está trazendo para ela. Isso tem um peso inacreditável. Isso vai te deixar doente. Ah, não, mas eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho para contribuir, eu trabalho porque eu não gosto de pedir uma calcinha para o meu marido. Eu não peço. Eu tenho meu dinheiro para comprar. Por pedir? Não. Porque se eu precisasse, eu pediria. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu pediria. Eu diria para ele: tô precisando bem comprar umas calcinhas aí. Porque a gente tem que se desvencilhar da questão do ego. E quando eu falo ego, eu falo do lado sombra do ego, né? Porque o ego, ele não é ruim. A gente aprendeu isso, né? Que o ego é péssimo.
Ai, o ego é horrível. Gente, o que significa ego? Eu. O meu eu. Então eu sou péssima? Só que a gente supervaloriza o ego. No momento que você supervaloriza, aí é só você. Só você sabe, só você entende, só você pode, só você. É um narcisista. Que nós temos, né, na dependência emocional, nós temos os padrões controladores de dependência emocional. É o narcisista. Você não consegue sem mim. Se você deixar de acompanhar o meu grupo, você nem sobrevive, tá? Quero te contar isso. Narcisista. Você não sabe fazer sozinho, você depende de mim. Narcisista. E aí o seu ego é o superego. Ele tá, né, inflado. E aí vem todo o egoísmo, vem todo o egocentrismo. Aí você tá no lado sombra. Mas o ego nada mais é do que eu. Do que o meu eu. Mari participou da jornada dos 33 dias, né, da jornada crística com Jesus. Sei lá, acho que foi lá pelo dia 21, 22, sei lá, eu disse assim, gente, pra mim essa jornada já deu. Por mim eu parava aqui agora. Porque eu tava tão cansada, precisando mesmo, porque eu vinha numa batida muito agitada, de muito trabalho, de muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, estudando, trabalhando, sem tempo de respirar. E eu falei assim, cara, eu tô a ponto de adoecer, porque você sabe que se você percebe o seu corpo como é que eu posso usar uma palavra? Ali, né, naquele momento mesmo de exaustão, e você não para, você sabe que alguém vai te parar. É assim que acontece com todo mundo. Ai, sem querer, eu torci o pé. Sem querer, eu, sei lá, sofri um acidente. Sem querer eu fiquei doente. Sem querer eu peguei Covid. Cara, meu marido teve 2 vezes Covid. Dormindo na mesma que eu. E eu não contaminei. Porque ele... E muito engraçado que uma das vezes eu lembro que ele falou assim, ele estava trabalhando num lugar que ele detestava, e ele falava todo dia mal daquele lugar, eu não sei o que, e eu falava para ele, ao invés de você falar mal, abençoa o lugar, para transmutar essa energia, mas a consciência, né, não trabalha a consciência e ferra tudo. E ficava só falando mal, e um dia ele chegou em casa e falou assim, eu não aguento mais. E ele estava trabalhando no final de semana, inclusive às vezes no domingo. E aí ele falou assim um dia para mim, um domingo, que ele chegou e falou assim, essa empresa que não sei o que, e isso e aquilo, e eu preciso descansar. Eu vou, sei lá, eu acho que eu vou forjar um atestado médico e porque eu preciso descansar. Na segunda-feira aconteceu um acidente, porque ele trabalha
com questões de... Trabalhava, né, naquela empresa com questões de altura, montando cenários da Globo, né? Precisa ali de uma arquitetura de altura, né? Que inclusive usa todo aquele equipamento, como se fosse imagina uma pessoa no andaime, né? Que usa todo aquele equipamento, né? Os EPIs. Ele utilizava aqueles equipamentos e montando para uma novela que estava no ar na Globo. Um dos colegas foi acidentado, caiu um cenário em cima desse rapaz e ele chegou em casa arrasado. Ele, poxa, rapaz novo, não sei o que, a gente não sabe como é que ele tá, como é que ele vai ficar. Rapaz teve só escoriações, ficou bem, ficou acho que uns 15, 20 dias afastado, mas voltou, ficou bem e tal. Na terça-feira ele me ligou à tarde e me disse assim: Alessandra, ele não me chama de Alessandra. Meu marido não me chama pelo nome. Ele me chama de Costela. E aí começou sempre essa brincadeira, né? Que a mulher foi feita da costela do Adão e não sei o que, papapá. E ficou essa brincadeira, eles me chamam de Costela. E aí ele falou, ele sempre me liga e fala: oi, Costelinha, não sei o que, nananã. Naquele dia ele falou assim: Alessandra, não quero que você se preocupe. Porra, manda não preocupar, a sua mente, ela já não entende a palavra não, né? E aí eu falei: o que aconteceu? Menina, eu pensei na hora, eu falei: ele se acidentou. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o rapaz. Que o rapaz também trabalhava nessa questão da altura, né? Tem um nome para esse trabalho. E aí ele falou assim: eu tô aqui no hospital. Quando ele falou que estava no hospital, gente, mas eu tô bem. Todo mundo diz que tá bem para não preocupar o outro. Gente, eu quase infartei. E ele: não precisa vir para cá, não sei o que. Eu não sabia onde ele estava. Ele não disse que é para eu não ir. E aí não falou, e não sei o que, eu tô bem, eu vou dando notícia, não sei o que, e aquela coisa toda. Menina, demorou umas 3 ou 4 horas para ele chegar. A Mari falando que passou por uma situação muito semelhante. Eu passei umas 3 ou 4 horas para ele chegar em casa. Quando ele chegou intacto. Aí eu já comecei a xingar ali, né? Falei: filho disso, filho daquilo, não sei o quê. O que houve? Pô, tava no hospital fazendo o quê? Se você tá inteiro, não sei o quê. Aí, mas eu fui me aproximando dele e ele foi se afastando. Eu falei: o que houve? Aí ele: não, que eu tô com Covid. Vou pegar as minhas coisas e vou... E foi no auge da Covid. Vou pegar minhas coisas e vou pra casa da minha mãe. Só que todo mundo na casa da minha sogra tava com Covid. Porque ela tinha um namorado na época que acabou contaminando todo mundo. E aí eu falei assim: deixa de palhaçada, não sei o quê. Aí ele: não, então vou dormir no outro quarto. Eu: não precisa nada disso. E aí homem doente, sabe como é que é, né? Aí dormiu na cama comigo, focinho com focinho. Nada aconteceu. Por quê? Porque ele baixou a vibração dele a tal ponto e ele queria descansar. Então o que o universo fez? Ok, qual é a oportunidade que eu posso te dar para você descansar? Escolha um Covid nele. A minha família toda já tinha pego o Covid e ele já tinha ido buscar todo mundo para o hospital, todo mundo já tinha entrado no carro, todo mundo já tinha... E ele não tinha se contaminado. Mas naquele momento ele queria parar. Então foi uma forma que o universo achou de pará-lo. Quando a gente está carregando um peso muito grande e a gente não sabe lidar com isso, a Deise até falou aqui, né, desalinho, e a gente não sabe lidar com isso,
com certeza a gente vai ser parado. E a doença é a melhor forma de parar a gente. Eu já passei por muitas, né? Então, o cuidado, né? O autocuidado, ele precisa ser constante, né? Eu sempre venho falando isso com todo mundo, sempre venho insistindo, na verdade, né? Eu fico insistindo para que as pessoas se cuidem, mas a gente não pode a gente não pode enfiar consciência na cabeça das pessoas, né? O que a gente precisa, na verdade, eu não sei se vocês viram que eu até publiquei essa foto aqui no meu Instagram, tá lá nos meus stories, que ela fala assim: sua vida é uma flor, é uma rosa de papel, parece dinheiro até. E ela fala assim: sua vida estaria melhor se você cultivasse seus sonhos da mesma forma que você cultiva seus medos. Quer dizer, a gente está tão preocupado com o medo da falta do dinheiro, com o medo da falta do relacionamento, com o medo da falta disso, daquilo, do emprego, de tudo, que a gente só vai cultivando medo. E o medo, ele é um equívoco. O medo, ele não existe. Quando a gente combate a dependência emocional, a gente convida as pessoas a não sentirem o medo, a racionalizarem o medo, a pensar o medo. Como a gente não está habituado a pensar o medo, é igual ter medo de barata, né? Eu falo isso, a Alessandra, que é dentista, ela fala muito, né? Você está falando da questão do trabalho, fica atenta. A Alessandra fala muito isso, né? Porque ela tem muito medo de barata. E aí eu falo para ela: olha uma barata. Se você morre por causa de uma barata, se infarta por causa de uma barata. Tudo bem, é um bicho nojento que anda no esgoto, no lixo e tal. Mas é um bicho nojento, não é um bicho que oferece a você grandes perigos, mas você alimenta isso, porque você não para pensar no que é você, a relação, você e aquele inseto. Você não para pensar, você para sentir, tem um medo e pronto. Então o medo, ele não é uma verdade. O que você sente, sim. O pânico que você sente, a angústia que você sente. Ai, me deu vontade de desmaiar porque eu vi a barata. Isso é uma verdade. Mas racionalmente, o medo em si, ele não existe. E é isso que a gente alimenta na nossa vida o tempo todo. Medo, culpa, e é um ciclo vicioso que a gente não sai em nenhum momento. E isso que vai gerando o nosso desgaste energético, o nosso desempoderamento, né? Porque o empoderar-se é isso. Ok, tô com medo da barata. Peraí, deixa eu sentar aqui e racionalizar sobre isso. Deixa eu entender qual é a relação entre mim e esse inseto. O quanto eu preciso ter de medo disso. Daisy está falando aqui da questão do trabalho. O quanto você precisa ter medo de estar sem esse trabalho.
Será que é só isso que você sabe fazer na sua vida? Você já perguntou isso para o universo? Universo, é só isso que eu sei fazer na minha vida? Se não tiver mais, é RH? Departamento pessoal, né? Não, mas a questão não é em relação comigo, não. É que começou uma funcionária nova no departamento, mas não tem a ver com o meu setor. Aí as pessoas do outro setor, que a pessoa começou, elas estão apreensivas, porque entrou uma pessoa nova e tirou aquelas pessoas da zona de conforto delas. Não é comigo, é com elas. Como você estava falando aí, no momento que você estava falando, encaixava essas pessoas, entendeu? Na situação de insegurança, de achar que elas poderiam ser demitidas porque estava entrando uma pessoa nova, né? Mas Uhum. eu não sei se é esse o caso, mas a empresa está crescendo, aí eles precisaram redividir lá as funções, porque tem uma funcionária que ela trabalha, quer trabalhar 12 horas por dia, e eles não querem isso. Eles querem que ela trabalhe o horário normal dela, porque também fica gerando um banco de horas imenso e não tem condições de dar folga para ela nesse banco, porque ela se recusa a trabalhar só o horário dela, que ela diz que não dá, que não consegue, que não dá, que não consegue. Aí eles colocaram mais uma pessoa para redividir as funções. Só que essa pessoa que trabalha 12 horas, ela não quer ceder nada do que ela faz para a pessoa nova. Por quê? Aí entra a questão do psicológico dela, né? Ela tem insegurança, eu penso assim. Ela tem insegurança, ninguém sabe fazer o trabalho dela, que nem ela, só ela, então ela vai, chega, mesmo que diga, não chega 8 horas, ela chega 8 horas, ela sai 7 horas, ela sai 8 horas, entendeu? É muito louco isso, né? Aí eu É. lembrei dessa situação, mas em relação a elas, porque no momento não me atinge, porque ela não faz Uhum. nada do que eu faço, entendeu? É mais assim, eu lembrei da situação. Ficou todo mundo igual Siri na lata, porque e agora? Quem vai sair, né? Eu não sei se vai sair alguém, mas a intenção talvez seja redividir, talvez seja que como só essa pessoa faz um 70% dessa função, talvez eles queiram redividir, até para se caso ela quando ela sair, ter alguém que saiba fazer aquilo, né. Porque É. pagar a conta é simples, a pessoa entra lá no sistema e paga a conta, mas tem muitos lançamentos, né. Sim. E você vê, na verdade, a gente tem duas situações aí, né? Uma que foge o nosso assunto, que é a burrice da empresa. Colocaram uma pessoa para fazer uma função. Eu sei porque quando eu fiz a minha Mas era transição. pequena, a empresa era pequena. Aí, agora o volume de trabalho está aumentando muito, eles abriram uma nova filial, tá-tá-tá, aí o volume de vendas está crescendo muito. Aí eles sentiram essa necessidade, mas eu não creio, assim, eu já fiz o que ela faz. Então eu fazia o que ela fazia, eu fazia lançamento, eu fazia o que eu faço, departamento pessoal, e pagava as contas. Ela só faz financeiro, ela só faz financeiro, e ela não dá conta. Eu não sei, é porque ela é muito perfeccionista. Aí eu acho que ela refaz o trabalho dela várias vezes para ver se está certo, né? Essa eu não sei, eu não faço o trabalho dela, então não dá para eu falar naquele lugar, né? Sim. Lá eu não faço, eu não. Você vê, na verdade, assim, a empresa que coloca uma pessoa só para fazer um único trabalho é uma empresa burra. Porque se aquela pessoa morrer agora, acabou. É. Só Por isso ela que eles detém as colocaram outra. informações.
Eu sei porque na minha transição de carreira só eu fazia o meu trabalho. Para eu conseguir a minha exoneração, eu levei 7 meses. Para você formar outra pessoa. Não, acabou o meu setor. Tá. Não quiseram colocar ninguém no meu lugar. Aí é problema deles, não é meu, né? Mas eu treinaria com todo carinho, porque eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Então, eu quis sair, né? Eu não fui demitida, nada disso. Então, Você era exonerada, né? compensada, né? E eu não quis, né? Mas aquele setor específico, eu trabalhava com uma questão específica em direito de família e eu não quis mais, né? Não fez mais sentido para mim. Então, eu com antecedência, eu cheguei, mas eu não achei que fosse levar tanto tempo. Mas eu tive que encerrar absolutamente tudo, porque não quiseram colocar ninguém e nem os funcionários que estavam lá queriam que eu repassasse o trabalho para eles. Isso é uma idiotice fantástica, porque eu poderia ter tido a má fé de dizer assim: amores, tô indo. Que eu não tinha obrigação nenhuma de ficar. Sim. Quando A você partir está do pedindo para sair, né, da empresa, ainda que seja pública, uma exoneração, você pode pedir para o dia seguinte. Você não precisa cumprir aviso prévio. Não tem nem que cumprir aviso. Entendeu? Então eu podia ter saído. Já é uma burrice, né? Segundo, ela é uma perfeita narcisista. Só ela sabe, só ela faz. E o perfeccionismo é uma das características do narcisista. Porque Sim. ele tem que ser tão perfeito que ai de quem falar mal do trabalho dele. É assim mesmo. Ele tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. Ela Então, se fala isso você. o tempo todo. Eu quero ver se vai entrar alguém aqui que vai fazer melhor do que eu. Não vai entrar, não vai fazer. Isso é narcisismo total. Isso, Eu cara, hoje na consigo boa, enxergar, né? Eu só hoje quem tenho essa sofre é visão. ela. Só quem sofre é ela. Porque Aí a ela. empresa quer dar uma condição para ela. Ela mora em Copacabana, a gente trabalha em Copacabana e ela precisa cuidar da saúde dela. Ela precisa. Eu falo de vez em quando eu falo, cara, você já está de roupa de ginástica, que ela vai trabalhar de roupa de ginástica, aquelas calças de coisa e camiseta. Aí eu falo, cara, vai caminhar logo na praia. Você tem a possibilidade que eu não tenho. Porque eu gostaria de caminhar na praia de manhã e depois tomar um banho e vir trabalhar. Mas eu não tenho essa condição. Porque moro longe da praia, aqui não tem onde caminhar direito. E é perigoso, eu não vou sair 6 horas da manhã aqui em casa e vou caminhar 1 hora. Eu não vou. E nem à noite. Agora ela já está lá. Ela não vai nem de manhã e nem à noite. E dava muito tempo, porque a gente pega às 9. Ela poderia sair de casa às 7 da manhã, caminhava 1 hora, chegava em casa tranquilamente, tomava banho, saía 8h30 e chegava no trabalho às 9. Qual é a Mas é tendência? Doença. doença. Doença, né? A doença já está lá, né? Já está É. lá. Sim, já tá detonando todos os corpos para chegar no físico. É um pulo, né? Isso. É complicado. Aí Enfim, você falou de uma situação que me remeteu a esse momento, entendeu? entendi. Eu tenho outros desafios, mas no momento não tenho esse. Que bom, graças a É, eu tenho o desafio de lidar com essas situações, mas não é, eu não vou usar a expressão graças a Deus, mas também graças a ele, porque ele me levou para o caminho que eu fosse me moldando e melhorando e crescendo e evoluindo para conseguir conviver naquele ambiente hoje.
Porque Uhum. se fosse antigamente, aquilo ia me contaminar tanto que quem ia ficar doente era eu, Sim, sim. né? Mas aí não me atinge, eu crio uma barreira, eu escuto, finjo que não ouvi. Porque não é problema meu, não tem a ver com o meu trabalho, não, eu não atrapalho ela em nada, ela não se envolve no meu e eu não me envolvo com ela. Eu só ouço, mas não entra, entendeu? Isso, perfeito. Não Porque fora. você pegou aquela frase que eu falo, né, sempre pra gente tatuar no coração, que o outro é só o outro, independente de quem seja o outro. Então ele não tem que te atingir. A gente precisa aprender a ser irrejeitável. As pessoas precisam ter o direito de nos rejeitar, de não querer estar perto da gente, de falar o que quiser. E a gente, tipo, tá, e daí? Problema Não é seu. problema meu, porque o problema é do outro. Você vê, você falou, ela fala, eu só não escuto, quer dizer, eu escuto, mas eu não ouço, né? Não entra. É, Então, é. ela tem o direito de falar, ela tem o direito de, né, esbravejar, Sim, mas isso não tem que atingir você. Você cria a sua blindagem e é essa blindagem que a dependência emocional causa na gente. Infelizmente, a gente não consegue se blindar de todo mundo, né? Pai, mãe, filho, né? São pessoas mais próximas, amigo, né? A gente tem uma certa dificuldade, mas com ela, pelo menos, já é um relacionamento que você conseguiu trazer isso para você. Então, isso é muito especial. Isso é uma é. consciência fantástica. Mas quanto tempo será que você está trabalhando essa consciência para você chegar nesse ponto hoje? Não é do dia para noite, né? Ó quanto tempo. Então, é isso que a gente fala, né? É isso que eu tava falando com a Marisete até mais cedo. A gente acredita no que a gente quer acreditar. Então a gente ouve o que a gente quer ouvir, a gente percebe o que a gente quer perceber. E a gente se Verdade. blinda do que a gente quer se blindar. Agora, se a gente achar que todo mundo, né, é muito bonzinho, é muito queridinho, que eu tenho que ser a boazinha do mundo, né? Porque eu já tirei essa capa da boazinha. Eu não quero ser boazinha. Todo mundo pode achar o que quiser de mim. Tá todo mundo Eu livre para também, isso. também. E não tem o menor problema com isso. Não tem o menor problema com crítica. De repente, até você vai fazer uma crítica que vai me deixar meio É, balançada. balançando. Dois tempos eu vou me reerguer, vou me orientar, vou me alinhar e ponto final. E vida que segue, porque é só a sua opinião. E a sua opinião não é uma ordem. Então, se você disser assim para mim, Alessandra, não quero mais que você use essa blusa. Não gosto que você use essa blusa. É a sua opinião. Vou continuar usando porque eu adoro. Sim. Entendeu? Porque o E outro é só o aconteceu, outro, independente de quem seja o outro. aconteceu comigo também. Em outubro eu fui no aniversário da minha sobrinha em São Paulo. Aí eu quis usar um vestido longo com um tênis. Aí eu tenho um irmão, eu tenho uma mãe emprestada e tenho os irmãos, né? Aí Uhum. o meu irmão falou assim, falou para minha mãe que não gostou da minha roupa. Aí a minha mãe veio falar: seu irmão não gostou dessa sua roupa. Eu tinha duas, né, para escolher. Aí eu falei: problema dele, ele que vai cuidar da roupa da mulher dele. Não é? É isso. É isso. Mas tá certo. Ele tem que cuidar da roupa que eu quero usar. Ele nem meu marido é, Não, e nem ainda que fosse. Ainda que fosse, se gente. fosse, entendeu? Eu não ia, nesse caso, obedecer ao meu marido. Eu ia obedecer a ele, que não é meu marido. Eu falei: ah, Exatamente. manda ele cuidar da roupa da mulher dele. Mas foi Perfeito. assim, É ó, isso. papum, e ele escutou, ficou puto. E isso se chama, Daisy, consciência. Isso se É, eu chama tenho muito medo. consciência. É você ter consciência de que você não tem que fazer o que o Não outro tenho acha que você coragem. tem que fazer e ponto.
Gostou, ótimo. Não gostou, sinto muito. Eu estou confortável, eu estou me sentindo bem, eu estou fazendo o que eu quero, usando o que eu quero e ponto. Eu tenho avaliado assim, eu não estou magoando, eu não estou atingindo o outro, se é uma Sim, questão minha comigo, eu estou feliz, tá bom para mim, e eu não estou atingindo o outro de uma forma negativa, é o ponto que vale para mim, entendeu? Essas questões de que roupa você vai usar, de que cordão, de que isso, de que aquilo, como eu vou usar meu cabelo, isso é problema somente meu. Eu não dou o direito de ninguém se meter, porque isso é uma questão só minha. Eu não estou ofendendo ninguém se eu quiser sair com o cabelo assim, toda arrepiada. Ninguém tem nada com isso. Se é problema, se eu quiser sair assim na rua, eu vou sair, problema meu, entendeu? sim, Eu não estou ofendendo ninguém. Então, se eu não estou ofendendo ninguém, estou nem aí. exatamente. É isso aí. É desse jeito. Mas as pessoas se Mas a gente demora um paralisam. tempo. Isso demora um Leva. tempo. Leva um tempo e quando você começa a adquirir a própria consciência, quando você começa a trabalhar, você continua se questionando, continua. É o que eu falei para você. Pode ser que uma crítica que você faça agora me dê uma balançada, mas eu volto para o eixo, sento aqui. É a questão da barata. O medo da barata, peraí, deixa eu pensar isso. Vou sentar aqui, faz sentido ter medo da barata? Não, não faz, ou faz. Peraí, deixa eu analisar isso e se colocar no lugar. Você precisa analisar as questões, porque senão você embola, faz um bololô na vida com a informação das outras pessoas, o que os outros trazem de fora. E aí você perdeu a sua essência, deixou de ser quem você é, porque você está tentando agradar todo mundo, você está tentando ser a boazinha, você está tentando ser a forte, você está tentando ser tudo e você está no lugar errado. Aí você está carregando aquele pedregulho. É. A abençoada aí da colega de trabalho, a gente está falando dela e obviamente não está falando mal, está falando como um exemplo, coitada dela, É o que eu penso. porque ela sofre. O narcisista é o padrão controlador que mais sofre, ele sofre mais do que a vítima. Ele sofre muito, porque ele tem que ser perfeito o tempo inteiro. Porque se o fio da sobrancelha que tiver no lugar errado, já deu ruim. E eu tive nesse lugar muito tempo. Sim. Então, o meu conhecimento ele é conhecimento de causa. Eu nunca fui vítima, mas eu sempre fui narcisista. Então, é muito duro, é muito pesado. É uma carga que você carrega fantástica, porque é você quem cuida, é você quem resolve, é você quem decide, é você, 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 você. E a culpa é do pobre do ego. Que a gente precisa ter uma outra visão, entender que tudo tem seu lado luz e tudo tem seu lado sombra. E quando eu disse na jornada de 33 dias, para mim já deu, a Mari estava lá. Eu falei, para mim já deu. Era o meu ego, o meu lado luz dizendo, eu não tô suportando. Eu tô exausta. Então ali não tinha nada de errado, não tinha nada de egoísmo, não tinha. Nós continuamos, nós fizemos direitinho os 33 dias porque era o nosso compromisso, mas eu precisei pedir ajuda. Sim. Pedir ajuda à espiritualidade, pediu, gente, vem aqui me dar um help aqui porque eu vou ter um troço qualquer hora. Que a gente precisa ser humilde para pedir ajuda, né? Então, meus amores, é isso.
Tudo bem até aqui? Mari quer falar alguma coisa? Que eu tô vendo que tá digitando aí. Quer abrir o microfone para falar alguma coisa? Fala. Não? Depois, se quiser escrever, então escreve. Tudo bem, sem problema. Pra gente poder fazer a nossa parte energética, a nossa parte de tratamento, vamos limpar aí o nosso ventre, né? Dessas energias, desses acontecimentos aí de final de ano, né? Que às vezes tem uns bafafás de família, né? Vira e mexe acontece os negócios assim, né? Quando se tem consciência, mas não tem autoconfiança, é dependência emocional? Então, quando você tem a consciência, depende do que você chama de consciência, né? O que é dependência emocional? É toda demora nos resultados, espera, reflete uma demora nas relações. Então eu estou esperando que a minha irmã se case para que eu possa casar também. Não existe umas culturas assim, a mais velha precisa casar primeiro para depois a mais nova casar. Estou esperando uma relação se resolver para que eu possa resolver outra. Então, que tipo de consciência você tem? Você está falando, quando você tem consciência, mas não tem autoconfiança, é dependência emocional? Autoconfiança é auto, é você com você. Então, não tem relação de dependência emocional. Dependência emocional são questões relacionais. É eu e o outro. Não sou eu comigo mesma. Eu comigo mesma é eu comigo mesma. É eu com o outro. Eu só, sei lá, só faço meu cabelo se o meu marido disser que eu posso fazer. É uma dependência emocional. Ele precisa autorizar que eu faça. Eu só vou ser terapeuta se a minha mãe achar que é uma profissão digna. Então eu até entendo que eu não preciso da validação dela, mas eu fico esperando. Aí eu não faço. A gente tem pessoas aqui no nosso grupo assim, que ficam esperando a validação, inclusive é esse caso, da mãe. Já bem grandinha, né? Com filho formado e tudo. Então, é esse tipo de consciência que a gente está falando, da dependência emocional. A gente tem uma companheira que ela até fez acho que foi limpeza do ventre que ela fez comigo, onde ela identificou que ela não pode casar. Ela tá namorando há, acho que não sei se 17 anos, 12 anos, sei lá, com um abençoado. Por quê? Porque ela cuidou do pai doente, a irmã casou, teve filho, mora longe e ela ficou morando com os pais. Os pais são idosos, o pai dela faleceu recentemente, eu conheço toda a família porque antes dela ser minha cliente, ela foi minha amiga, a gente se formou juntas, enfim. E ela cuidou do pai doente. Cadê a irmã? Estava lá, com o marido, com os filhos. Eu não estou dizendo que essa irmã não se preocupa, que é uma pessoa insensível. Muito pelo contrário, eu conheço a irmã dela, adoro a irmã dela. Mas a responsabilidade ficou nas costinhas da bonita. Aí o pai faleceu. Agora a mãe dela é bem idosa. A mãe dela tem quase 90 anos.
se eu não estiver enganada. Mas é ativa, sabe? Faz pilates e tal, não tá de cama nem nada. Mas ela se sente na responsabilidade de cuidar da mãe. O que acontece? Tá casada com a mãe. O espaço é o que a gente falou aqui no começo, é ocupar o espaço errado. O espaço do relacionamento amoroso dela, porque ela podia estar auxiliando no cuidado com a mãe, junto com a irmã, tá tudo bem, a mãe não precisa viver sozinha, não tem mais ninguém na família, não tem irmão, não tem mais ninguém, mas ela precisa ter a vida dela. Então ela namora há mais de 10 anos com um cara, não tem pretensão de casar, não tem pretensão de ter filho, não tem pretensão de nada. Lógico, o espaço está ocupado. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É uma lei da física. A outra abençoada que fez limpeza do ventre comigo, 1.0, acumuladora. Acumuladora mesmo, de coisas. Faz o quê? Tem espaço para quê? E acumula tudo na vida. Acumula curso, acumula compromisso, acumula coisas dentro de casa. A ponto dela dizer assim: tem umas revistas aqui em casa muito antigas que já estão se deteriorando. A sensação que eu tenho é que eu coloco aquela pilha de revistas aqui e me escondo atrás dela para não ver o mundo. Eu falei, mas é só isso que você faz mesmo. Tá fazendo diferente não, é isso que você tá fazendo mesmo. Só que você tá fazendo isso com as revistas, tá fazendo com os cursos, tá fazendo com tudo na sua vida. Porque você não tem tempo para nada. Não tem tempo para estar num domingo, 11 horas da manhã, numa reunião aqui com a gente. Porque já está cheia de compromisso. E aí o relacionamento aparece que horas? Hora nenhuma. Não tem espaço. Não tem espaço físico. Não tem espaço espiritual, não tem espaço energético, não tem espaço. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Aqui a gente está falando das questões com o outro, das questões relacionais. O auto, né? A autoconfiança, o auto-julgamento, né? O auto-desamor, o auto-tudo, aí é contigo, é você com você. Claro que isso pode ter sido causado por uma dependência emocional, e normalmente é. Se eu tenho um sentimento de abandono, ai, minha mãe me abandonou. Então eu tenho sentimento de abandono. Esse sentimento foi causado por uma questão relacional, eu e minha mãe. Então eu preciso resolver isso. E não basta saber. Quando a gente fala de consciência, né, parece que é conhecimento. Não basta saber. Precisa de uma mudança de postura. Se você não muda a postura, a Deise bem ali falou, a colega fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí eu falei, mas quanto tempo você levou para ter essa consciência? Aí ela fez assim, ó, muito tempo. Não é do dia para a noite. Mas precisa da mudança de postura. Se você não muda, nada muda. Desse jeito.
Tudo bem até aqui? Vocês sobreviveram? Gente, eu já ia até aqui encerrar a tela, olha. E a Deise ainda falou aqui, e às vezes a gente resbala e tomba. Claro, a gente é ser humaninho, é isso que eu falei pra você. Você vai fazer uma crítica pra mim agora, pode ser que essa crítica me dê uma balançada e tal, mas daqui a pouco, meia hora, de repente eu vou ali no travesseiro, dou uma choradinha, meia hora e volto. Não dá pra ficar nesse lugar. Não dá pra ficar nesse lugar. Tá resvalando há anos, ok, mas sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de mudar. A gente não muda o cabelo, a pele não muda, tudo muda. A gente pode mudar a nossa postura também. Nada nos impede disso. Agora a gente tem que querer. E a gente vai ter que, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, vocês sabem, mas é ter o esforço. Então a Deise vai fazer uma crítica para uma pessoa que tem um perfil narcisista, que controla, que, né, está trabalhando esse perfil diariamente. Então ela vai fazer uma crítica, isso vai de repente não vai me afetar. Ou se não me afetar, eu tô joia. Mas de repente vai me afetar em alguma coisa, vai me dar um gatilho. Eu vou ali, respiro, choro, não sei o que, papapá. Daqui a pouco, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz o samba. E vai. A ideia é que ela faça a crítica e eu diga. Ainda bota aquele emoji. Tipo, dane-se. Que foi o que ela fez lá com o vestido, com tênis. Vai cuidar da tua vida. Deixa a minha. Que Deus deu uma vida para cada um cuidar. Né? Então, pra gente, olha que a gente já avançou muito. E olha que estamos em 3. Imagina!